Eu quero falar de um assunto hoje muito sério e muito importante. Eu quero falar sobre desertos. Todos nós já passamos por eles, ou de repente estamos passando, ou ainda passaremos. O deserto, ele faz parte da vida das pessoas que Deus quer usar, que Deus quer aperfeiçoar, que Deus quer tornar pessoas melhores. O deserto, portanto, queridos, é inevitável. Claro que Deus, ele poderia simplesmente, por ser soberano, não dar nenhuma explicação para mim, para você, por que ele nos leva ao deserto e para que ele nos leva ao deserto. Mas ele, com a sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia, ele nos afirma, através da palavra dele, o motivo pelo qual ele levou o povo dele para o deserto. E isso se aplica muito aos nossos corações nessa noite. Eu gostaria de ler um texto com vocês, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Vamos repetir? Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Amém? Queridos, eu repito, Deus, ele é tão bondoso que ele explica para a gente por que ele nos leva para o deserto. E o primeiro motivo já fica bem claro no início do texto, quando ele diz: lembrem-se, do Senhor que conduziu. Por que ele leva uma pessoa, por que ele leva os seus filhos, por que ele leva o seu povo para o deserto? Para conduzir, para te conduzir. E conduzir tem muitos significados. A palavra conduzir, por exemplo, significa administrar. Queridos, no deserto, o administrador é Deus. Esqueça suas contas. A sua matemática no deserto não funciona. É Ele quem administra. Porque no deserto, a roupa que duraria 4 meses dura 40 anos. No deserto, o pão vem a cada dia. No deserto, o vento traz a carne. A Bíblia diz que o vento soprou e as codornizes vieram porque eles queriam comer carne. E então eles comeram carne no deserto. Administrador. Ele te leva muitas vezes para o deserto para entender, para você entender que quem administra não é você. Às vezes a gente tem a impressão que a gente está na administração de alguma coisa. Sabe, eu quando deixei o jornalismo, 5 anos atrás, e eu comecei a fazer as palestras, sabe, algumas dificuldades vinham, alguns problemas vinham, mas assim, muitas coisas eu achava que ainda estavam sobre o meu comando, sobre a minha administração. Deus me fez achar, Deus me fez pensar, porque Ele conhece a minha estrutura. Ele sabe que, por fato de eu ter saído da TV, e se eu não tivesse essa ideia de que tudo estava muito bem administrado, talvez eu fracassasse, talvez eu voltasse atrás. Mas não, na verdade, hoje eu entendo que, na verdade, a administração sempre foi dele, nunca foi minha. É Ele que administra e a cada dia Ele tem me mostrado isso. Eu estou vivendo um deserto na minha vida. E entenda que esse deserto é um deserto onde Ele tem se mostrado como administrador. Porque muitas vezes a gente acha que o deserto é alguma coisa ruim. Como pode ser ruim? Deus está administrando. Ruim é quando você está administrando. Ruim é quando você acha que está administrando. Sabe como eu era conhecido na família da Viviane, quando nós éramos noivos, antes de nós nos casarmos? O Senhor Planilha. Não que eu fosse pão duro, nunca fui. Graças a Deus por isso. Mas eu tinha todos os
os meus gastos, todos arquitetados, muito bem somadinhos. E assim eu consegui fazer algumas coisas. Porque eu saí do nada, entregando o jornal. E eu tive que aprender a lidar com isso. Então, chegou um momento da minha vida que eu tinha toda a minha administração. E aí, o Senhor me chama para fazer o que eu estou fazendo. E Ele diz assim, agora você não vai viver mais de represa. Você vai viver de fonte. Represa é onde o homem vai lá, guarda, cava um buraquinho, coloca lá a água. Só que a represa seca. Mas a fonte, ainda que pareça pequena, se transforma em uma imensidão de águas. Ele me fez lembrar de uma reportagem que eu fiz certa vez, isso na nascente do Rio Paranapanema. Rio Paranapanema é um dos mais importantes do estado de São Paulo. E quando eu fui lá mostrar a nascente nessa reportagem, gente, eram gotas de água saindo assim, brotando. Era impossível você imaginar que aquelas gotas se transformariam num imenso rio, que é o Rio Paranapanema. E Deus me fez lembrar dizendo, Juliano, chegou a hora de eu me mostrar como administrador da sua vida. Deserto é quando você percebe que você não administra nada. Que tudo está nas mãos dele. Deixa ele ser o teu administrador. Se nós entendêssemos isso fora do deserto, talvez não precisássemos passar pelo deserto. Mas ele nos coloca lá para nos ensinar de uma forma bondosa e nos mostrando, olha, eu que cuido de você, eu que faço multiplicar aqui, eu faço multiplicar ali. De onde você menos espera, vem. De onde você espera, não vem. É Deus mostrando para você que é Ele quem manda. Que Ele cuida de você, que Ele é quem administra todas as coisas. Então eu quero tranquilizar você se você está vivendo esse momento da sua vida. E dizer, solte, querido, não tente resolver você. Não tente você querer resolver as coisas, porque no deserto quem comanda é Ele. Deixa Ele administrar. Conduzir é o mesmo que guiar. No deserto, tem areia para um lado, areia para o outro, areia na frente, areia atrás. A própria Bíblia diz que o povo que demorou 40 anos para chegar à terra prometida, quando saiu do Egito, esse trajeto seria feito em poucos dias. Mas o povo precisou ficar no deserto, até aprender tudo que tinha que aprender. Então, queridos, aí nós temos que entender uma coisa, o tempo do deserto também depende da gente. Se a gente entende ou não. E quando a gente entende, Ele prepara o caminho. A Bíblia está cheia de promessas, onde o Senhor diz assim, olha, eu preparo um caminho no meio do deserto. Quem é esse caminho? É o próprio Senhor Jesus Cristo. O deserto é o momento quando você acorda de manhã e você não sabe para onde seguir. Você não sabe que atitude tomar, está tudo estranho. Quem já se identificou com isso? Você fala, não sei o que fazer. Como é que chama isso? Deserto. Você não sabe a direção. Você não sabe a rota. E é por isso que às vezes Ele nos leva. Sabe por quê? Porque senão a gente quer seguir os nossos próprios caminhos. Aí Ele precisa levar você para o deserto, me levar para o deserto, para a gente aprender a andar no caminho dEle. Entender que Ele é o GPS que não falha. Que Ele que nos guia, Ele que recalcula a rota a cada manhã e diz, anda por aqui, anda por aqui, anda por aqui, porque aqui é o teu caminho. Conduzir é o mesmo que reger. Eu acho isso lindo porque reger, imagina o maestro, né? E no deserto, querido, o Senhor é o maestro. A gente quer ditar o ritmo no deserto, só que você não dita ritmo nenhum no deserto, filho. No deserto você entra cantando ou reclamando, você sai cantando. Você entra com um som de reclamação e sai com um som de adoração. Por quê? Porque quem rege é Ele. Às vezes a gente tem uma impressão inocente, boba, de que a gente está regendo alguma coisa na nossa vida. E você bate no peito e diz assim, eu sou uma... Você não é nada, filho. Esses dias eu fui a uma igreja, levou uma palavra numa igreja e aconteceu um fato muito interessante.
né? Os adolescentes, o Gustavo estava comigo, os adolescentes lá da igreja, uma festividade de uma igreja, e aí os adolescentes foram lá para frente para cantar, e sempre tem uma mocinha ali que fica mexendo o braço lá, para reger o coral. Eu olhava para ela e ela fazia assim, ó. Eu falei, gente, será que ela sabe o que ela está fazendo, meu Deus do céu? Eu não entendo muita coisa, não, mas ela para lá e para cá, e para lá e para cá. E ela achando que estava regendo, mas os meninos não estavam nem olhando para ela. Coitada, ela achando lá, ó. E os meninos assim, cantando assim. A gente é assim, a gente acha que está regendo alguma coisa. Vida financeira. Meu casamento. Meu casamento, olhando assim pra você. Sempre foi Ele. É que você só percebe isso no deserto. Quando você está fora do deserto, você acha. Aí Ele precisa te levar lá. Para você finalmente entender que quem te conduz é Ele. Quem te guia é Ele. Quem rege a sua vida é Ele. Deserto é onde você tem que se jogar nos braços do Pai e deixar Ele te conduzir. Ele diz, para te conduzir, o segundo motivo, para te humilhar. Está amarrado o nome de Jesus. Humilhar. Está para nascer alguém que vai me humilhar. Eu não sei quando Deus nasceu, mas Ele já existe há um bom tempo. O papai nos humilha. Não no sentido que você talvez tem de humilhação. Você sabe o que é esse humilhar? É nos tornar humildes. Você sabe o que é o que significa essa palavra humilde? É consciente das suas limitações. Sabe por que Deus te leva para o deserto? Sabe por que momentos tensos vêm na sua vida, como esse, talvez que você esteja vivendo agora? Para você ter consciência da sua limitação. Para você ter ciência da sua fraqueza. Porque você tenta, mas não consegue fazer nada. Quem é que já se sentiu impotente aqui diante de uma situação? Levanta a mão. 3.956. É o Senhor nos humilhando. Ele mostrando para você, você não pode. Você não pode nada, você tem fraqueza, cara. Você acha que eu sou o homem de ferro? Agora, o deserto é uma região, e por que tem o nome de deserto, recebe o nome de deserto? Porque o índice de precipitação de chuva é mínimo. Deserto só é deserto porque não chove. O índice vai de 0 a 500 ml de água no ano. Às vezes nem chove no ano. Aí, sabe o que eu aprendo com isso? No deserto, a humildade começa a valorizar o que antes a sua soberba esnobava. Eu vou repetir. Deus te leva para o deserto para que você tenha humildade de valorizar o que antes a sua soberba esbanjava, menosprezava. Sabe quando surgia aquele dinheirinho? Tinha 5 mil reais. Você fala, 5 mil reais? Estou achando que eu sou o quê? Você acha que eu vou sair da minha casa para ganhar 5 mil reais? Olha para mim. Hoje estão oferecendo 100 reais para você está agora! É isso! Deserto é isso! É você começar a valorizar coisas que antes você não valorizava! Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Às vezes ele te leva para o deserto do seu casamento para você valorizar aquilo que antes você não valorizava. E isso chama humildade. A humildade sobrepõe a soberba, porque a soberba esbanja. A soberba não está nem aí. Entra na fila, dane-se, quer falar comigo? Entra na fila. Mas humildade não. Além de chover pouco no deserto, o índice de evaporação é muito grande. Tudo evapora. Deserto, os amigos evaporam. O dinheiro evapora. Quem se identifica com o que eu estou falando aqui? Vem o dinheirinho, você coloca assim, vai...
Nossa! Sumiu! Evaporou. Por quê? Porque deserto! Deserto, tudo evapora. Você fala, Deus, tudo que está falando é para mim. Principalmente esse negócio de evaporar. Os amigos evaporam. Porque não tem ninguém que vai te ajudar. A sua dependência tem que ser nele, tem que ser de Deus. Por isso que ele te humilha no deserto, ao ponto de você olhar para o lado e falar assim, cadê meus amigos? Todos evaporaram. Ele esconde as muletas para você entender que ele é o seu único apoio. Tudo evapora. Deserto é um lugar que se perde mais água do que ganha. Deserto é o lugar onde a gente mais perde do que ganha. Sabe por que você vai para o deserto? Para perder. Para perder hábitos, perder conceitos. O povo foi para o deserto para perder o Egito, porque quando eles perderam de fato o Egito, eles ganharam a terra prometida, Canaã. Tem muita coisa dentro da gente que precisa ser perdida. Como a gente precisa do deserto. Hoje eu posso olhar para a Viviane, 6 anos de casados, a gente olha um para o outro e diz assim, como ela mudou, como eu mudei. Esses desertos foram tão importantes na nossa vida e a gente olha um para o outro e a gente vê o que esse deserto fez na nossa vida. Porque, eu estou falando para você, querido, porque às vezes você está vivendo esse momento agora e você fala assim, mas... é só você que passa. E quando você sair desse deserto, você vai estar melhor. Então, o que tiver que perder, perca agora. Deixa ele tirar tudo de dentro de você que, sabe, eu imagino o deserto assim, ó o que é o deserto aqui, ó. Imagina a gente cheio de coisa. Imagina que isso é uma casa, cheia de coisa. Sabe aquela casa, aquela bagunça, sabe? Sofá, cadeira, mesa, tudo de cima. Aí, o que Deus faz? O que é o deserto? Ele tira tudo. Imagina você, dona de casa, que vai lavar a sua casa. Você tem que tirar tudo, coloca tudo no quintal. Tudo, deixa nada. Porque você não sabe nem o que tem lá dentro. Então você tira tudo, deixa tudo lá fora. Aí vem lá. Aí vai lá e coloca um por um, não é não? Aí vai lá, coloca o sofá, coloca o tapete, coloca isso, coloca um por um. Eu imagino que o deserto é isso na nossa vida. É a gente perder tudo que está dentro da gente. A nossa autoconfiança, a gente achar que pode alguma coisa, tira! E aí ele vem devolvendo tudo restaurado, tudo bonitinho, porque ele lavou tudo dentro da gente. Quanto mais rápido você aprender e ficar humilde, mais rápido você vai sair do deserto. Porque tem gente que vai para o deserto ainda e se acha no palácio, não é não? O povo teve que entender, e quem não entendeu morreu. Juliana, quer dizer que pode morrer no deserto? Claro, se você não entender, você morre lá. Você fica a vida inteira, você não sai de lá. Terceira coisa, para provar, para conhecer a sua intenção, se você vai obedecer ou não, ou se você vai ser fiel ou não. Queridos, entendam uma coisa aqui. A Bíblia inteira se resume num princípio: confiança. O que Deus está querendo testar? Se a gente confia nele ou não. O que está em jogo é isso, basicamente é isso. Você confia em mim ou não? Ele queria provar, porque assim, confiar no palácio é fácil. Eu quero ver você confiar lá no deserto. Onde você tem que esperar o pão cair do céu, a água sair da rocha, a codorniz vir, a nuvem te guiar. Os desertos, eles têm uma característica muito interessante. Tem um deserto na Austrália que tem uma reta, é a maior estrada reta do mundo. Deserto australiano. 260 quilômetros de reta. Imagina, reto. Não tem curva, não tem nada, reto. 260 quilômetros, assim, ó. Você imagina você pegar o Washington Luiz aqui,
até São José do Rio Preto, só reto, sem nada. No deserto do Chihuahua, no Chile, existem placas por toda a estrada dizendo assim: cuidado, estrada monótona, não durma. Fala a verdade. Às vezes você acorda de manhã e fala: meu Deus, quando esse deserto vai acabar? E parece que a estrada é tão reta, você olha e fala assim: meu Deus, eu não estou vendo o fim. E você anda e nada muda. Passa um mês e nada mudou, 2 meses e nada aconteceu. E você olha para um lado, é areia, você olha para o outro lado, é areia, para o outro lado, é areia, todos os lados, tudo areia, é tudo, nada mudou. Ei, eu sou aquela placa lá do deserto do Chihuahua aqui hoje para você. Cuidado, não durma. Continue o seu caminho no deserto. Mesmo que você não está conseguindo enxergar o fim dele. Mesmo que você está cansado dessa rotina, mesmo que você está cansado dessa escassez, mesmo que você está cansado dessa dependência, mas você tem que continuar. Você tem que continuar, querido. Porque se Deus te colocou no deserto, é Ele que vai te tirar. Os desertos, eles ocupam 20% da terra. Isso quer dizer que ainda tem 80% que não é deserto. Juliano, o que você quer falar com isso? Eu não quero dizer que você vai passar 2 anos de deserto e ainda vai viver 8 sem deserto. Mesmo que se fosse, seria justo, porque seriam 8 sem deserto e 2 com deserto. O que você está querendo dizer? Seja mais claro, eu vou dizer que o deserto não vai durar a sua vida inteira. É um tempo de aperfeiçoamento, é um tempo de crescimento, é um tempo que Ele está te conduzindo, que Ele está te regendo, que Ele está te guiando, é um tempo que Ele está te humilhando, te ensinando a valorizar as pequenas coisas, é um tempo em que Ele está mostrando para você que Ele é Deus e que você deve confiar nele. E os testes, eles vêm todos os dias. Se nós entendêssemos isso, mas você entende isso agora, amanhã você acorda e esquece. Aí vem o teste no deserto, você vai e erra. Fica mal um pouquinho. Você vai e erra, fica mal um pouquinho. Parece que Deus é mal, não é a gente que é. Porque se a gente fosse bom, a gente não ia nem para o deserto. Porque a gente é rebelde. A gente se acha. Aquilo que a Viviane falou aqui na semana passada. Se nós não tivéssemos problemas, será que estaríamos aqui hoje? Se nós não tivéssemos dificuldades, será que estaríamos aqui agora? Se não fossem os desertos. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Qual é a concepção de deserto para você? Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Qual é a concepção de deserto para você? Deserto físico mesmo, deserto. O que tem no deserto? Responda para mim. É para responder agora, tá? O quê? Areia. O que mais? Sol. O que mais? Nossa, desse jeito fica fácil, né? É mímica aqui, né? Se fosse um programa do Silvio Santos, eu ia ganhar. Vocês iam acertar tudo. Né? E o que não tem? Agora, e se eu te falar, presta bem atenção aqui no que eu vou dizer, que existem desertos que não faz calor, que não tem areia e que tem água congelada. A ciência classifica 2 tipos de desertos. Um é o deserto quente, o outro é o deserto gelado. Deserto gelado é o deserto atlântico, por exemplo. Ou Antártico, por exemplo, ou Antártido, como você preferir. O deserto ártico. Lá não tem areia, mas tem neve. Lá tem água, mas é congelada. E por que é chamado de deserto? Porque lá também não chove. Só que veja a diferença entre o deserto gelado e o deserto quente. Muita gente vive no deserto quente. Agora, no deserto gelado, o ambiente
é praticamente inóspito, ou seja, sem condições para a vida. No deserto Antártido, por exemplo, há menos de 20 anos, foi registrada uma temperatura de 89 graus negativos. Como é que se vive num lugar como esse? Juliano, onde você quer chegar? Por favor, você pode ter perdido tudo que eu falei até agora. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Você precisa entender uma coisa. Uma coisa é Deus te colocar dentro do deserto. Outra coisa é você colocar o deserto dentro de você. Eu vou repetir. Uma coisa é Deus colocar você dentro de um deserto. Outra coisa é você colocar o deserto dentro de você. Juliano, o que você quer dizer com isso? Vou ser simples e claro e objetivo. Tem gente que está vivendo deserto porque se colocou, ou colocou o deserto dentro dele. Agora, se Deus colocou você dentro do deserto, essa palavra é de alívio para você. Se você sabe que Deus está te humilhando, está te conduzindo, essa palavra é de alívio para você. Porque se Ele colocou você, Ele vai tirar você desse deserto. Ele está te melhorando, Ele está te transformando, porque Ele tem uma terra prometida para você. O problema é quando a gente coloca o deserto dentro de nós. Eu estou me referindo aqui ao deserto gelado. Quando você transforma o seu coração inóspito, quando você leva esse deserto gelado para dentro de você e você afasta as pessoas de perto de você. O seu coração já não tem mais espaço, o seu coração já não tem mais lugar para as pessoas. O seu coração está frio, o seu coração está tão congelado que não tem espaço nem mais para o Espírito Santo de Deus. Não tem mais espaço para Deus, porque está uma geleira dentro de você. E não foi Deus que te colocou, não. Foi você que colocou o deserto dentro de você. Sabe qual é o problema do deserto gelado? A maior ameaça do deserto gelado se chama hipotermia. Para quem não sabe o que é hipotermia, é quando o seu corpo fica com uma temperatura abaixo de 35 graus. Hipotermia é um problema aqui no Brasil. Nós tivemos dias frios aí recentemente, o mês passado, esse mês, dias de muito frio. Aqui em São Carlos chegou a fazer 4 graus, me parece. Lá em Itapetininga, cidade onde eu morei durante 2 anos, 3 graus negativos. E sem falar do sul. Eu estou falando de pessoas que morreram, quem viu na TV, pessoas que morreram na rua. Moradores de rua que morreram de hipotermia porque tiveram uma temperatura, a temperatura do corpo reduziu a menos de 35 graus. E aí morreu. A pessoa morreu. Eu estou falando aqui da hipotermia espiritual. Eu estou falando aqui da hipotermia que domina quando o deserto gelado vai para dentro de você. E eu quero falar aqui sobre 3 sintomas da hipotermia. E você vai entender. Porque de repente você chegou aqui e nem sacou que você está vivendo um deserto. Não porque Deus te colocou, mas porque você colocou o deserto dentro de você. Mas essa mensagem é para revelar. Às vezes a gente vai para o médico, eu estava dizendo isso ontem para a equipe, às vezes a gente vai para o médico e a gente é surpreendido quando o médico pede um exame para nós. Mas aquele exame é tão fundamental, por mais assustador que ele pareça, porque ele é fundamental para revelar qual é o problema. O que está acontecendo aqui é um exame desde que você chegou, para que você entenda se Deus te colocou no deserto ou se você colocou o deserto dentro de você. Primeiro sintoma da hipotermia: cansaço. Quando uma pessoa sofre com a hipotermia, ela fica tão cansada, é um cansaço extremo. Ela não consegue se mexer, ela não consegue se movimentar, ela tem dificuldade. Isso eu estou falando do corpo. Agora, trago isso para as nossas emoções, trago isso para a nossa vida espiritual. Que esse cansaço, tudo diz respeito a Deus, você está cansado, cara. Você vai no forró na sexta, você vai no funk no sábado, misericórdia, está amarrado. Você faz tudo, aí chega na terça-feira, você está cansado.
Quando você vai ler a Bíblia, você está cansado. Quando você vai orar, você está cansado. Você está cansado para falar de Deus, abrindo a boca toda hora, você está cansado. Porque está um gelo dentro de você e você não percebeu que você está cansado das coisas dele. Porque você levou o deserto para dentro de você. E você o afastou de dentro de você. Segundo sintoma da hipotermia. Antes eu gostaria de registrar uma coisa sobre isso. Você sabia que quando você está com muito frio, quem já bateu o queixo aqui? 4.356. Aqui. Quem já tremeu? Frio. Juliana é cultura. Humilde, né? Precisa ir pro deserto. Sabe por que a gente treme? Sabe por que a sua boca bate quando você está com frio? É o corpo reagindo, jogando movimento para o seu queixo, para o seu corpo tremer, para que você não morra. Uau! É uma defesa. Porque enquanto você estiver movimentando, é sinal que você está vivo. Movimenta, filho. A hipotermia faz você parar. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, não olha para ele não. Não olha para eles não, olha para mim. Entenda isso. Você está rindo? Você está me entendendo? Precisamos de movimento. Quando a nossa vida para, nós nos congelamos por dentro. Sabe o que os médicos dizem? Quando uma pessoa ela para de tremer, ela está morrendo. Então, se ela estiver tremendo ainda, é porque ainda tem vida. Juliano, o que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo que, diante de uma palavra como essa, tem gente que já nem treme mais. Porque acha que está tudo normal. Ouve uma coisa e não consegue entender que Deus está falando com ela. Já não tem mais temor. Não treme diante da voz dele, não treme diante da palavra dele, não treme diante daquilo que ele pode fazer na sua vida e que ele quer fazer na sua vida. Terceiro sintoma da hipotermia: perda de memória. Quando você fica congelado por dentro, quando você sofre com a hipotermia, você perde a sua memória. Trazendo isso para a nossa realidade espiritual, você esquece do que Deus já fez. Você está tão congelado, está tão frio dentro de você, que você esquece que Deus já fez por você. Se não fosse por Ele, onde você estaria aqui agora? Onde você estaria hoje, nessa noite? E como a gente esquece. Por isso Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Queridos, todos os dias de manhã nós devemos acordar e buscar na memória aquilo que Deus já fez na nossa vida. Se não fez nada na sua vida, se não consegue se lembrar, lembre-se pelo menos do que Ele fez na vida dos homens e das mulheres da Bíblia. Mas se você não quiser nem ler a Bíblia porque você não conhece, olha para o céu, olha para a estrela, olha para o sol e veja tudo que o seu Pai fez.
problema da hipotermia é que quando o deserto está dentro da gente, a gente esquece de tudo. A gente esquece das bênçãos que Ele fez, do que Ele já proporcionou na minha vida e na sua vida. Juliano, e o que eu tenho que fazer então? Eu identifiquei que tem uma hipotermia dentro de mim, eu identifiquei que tem aqui uma frieza dentro de mim. O que eu tenho que fazer então para tirar esse deserto dentro de mim? Você não percebeu, mas já está sendo feito desde quando você chegou aqui. Desde o primeiro momento que você entrou aqui, o Senhor está fazendo por meio dessa palavra. Escute o que eu vou ler. Salmos 147, versículo 18. Diz assim, ó. Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Enquanto você está sentado aqui ouvindo essa mensagem, ele já está derretendo aí dentro de você. O fogo dele já está entrando no seu coração, já está descongelando o seu coração. É como uma flecha com fogo, sabe? Tipo Game of Thrones. Num bloco de gelo. Você fala assim, vai apagar o fogo, só que esse fogo não é um fogo qualquer. É o fogo do Espírito. É o fogo de Deus. E é essa flecha que vai atingir o seu coração hoje. E é essa flecha que vai derreter essa geleira dentro de você. Que vai fazer você se movimentar novamente. Que vai fazer a sua vida andar novamente. Que vai fazer você voltar a orar, a ler, a se interessar pelas coisas dele, a tremer, a se comportar com reverência, com zelo, com temor diante do que ele é e da figura do Pai, de respeitar ele como Pai de verdade. E principalmente ele vai te lembrar do que ele é capaz. Ele vai encher o seu coração de esperança. E ele vai fazer esse iceberg que porventura você permitiu dentro de você. Veja bem, querido, eu não estou aqui para julgar ninguém. Nosso lema aqui não é julgamento, é encorajamento. Eu não vim aqui de forma alguma apontar o dedo para você e dizer assim, você está gelado na sua fé. Você está congelado. Tudo que você está passando é culpa sua. Isso não é meu papel, esse papel é do diabo. É ele que acusa. É ele que joga a culpa. Não. O meu papel aqui é te encorajar. Encorajar a sair dessa hipotermia. Sabe que esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele é morador de rua, e ele saiu das drogas agora recentemente. Ele está firme na igreja, lá em Descalvado, está firme mesmo. E o dia que ele chegou a Descalvado, ele saiu da igreja um pouquinho tarde, porque o culto se estendeu. E quando ele chegou na porta do abrigo, ou do albergue, onde ele ia ficar, por 5 minutos o albergue já tinha fechado. E ele teve que dormir na rua, nesses dias frios. E ele estava contando para mim, ele chorava. E dizia assim, Juliano, teve um momento assim, sabe, que eu senti meu corpo paralisando. Estava muito frio. Eu não tinha nada, não tinha um cobertor, não tinha nada, estava com a roupa do corpo e não era nem roupa de frio. Ele diz assim, quando de repente, um cachorro grande se aproximou. Esse cachorro chegou perto de mim, foi encostando em mim, como um gato. Foi encostando em mim. Sabe aqueles gatinhos que vêm se encostando em você? Foi encostando nele. Baixou e dormiu do lado dele. Ele disse, aquele cachorro me aqueceu a noite inteira. Eu falei, e aí, quando você acordou? Ele falou, eu tive que acordar ele, porque ele estava dormindo ainda. Mas ele decidiu sair do deserto, tirar o deserto dentro dele. Naquela noite ele tinha voltado para a igreja. Ele que tinha se desviado dos caminhos de Deus. Tinha transformado a vida dele num deserto, ele colocou o deserto dentro dele. Vivia na Cracolândia, lá em São Paulo. Usando drogas todos os dias. Mas Deus falou com ele. Naquele dia ele mudou. Quando, queridos, a palavra entra, mesmo que ainda o frio esteja, ele manda alguém para te aquecer.
Ele manda um anjo, Ele manda um cachorro, Ele manda o que Ele quiser para te aquecer, para levar calor dentro de você novamente. Sabe o que aconteceu com ele? O cara da igreja, Fabinho, toca no louvor lá da igreja. Disse para ele: você vai morar comigo na minha casa. O Paulo, ele chama Paulo. O Paulo está morando com ele na casa do Fabinho. Naquela mesma semana, ele conseguiu um emprego. Ele está firme. Toda vez que eu estou na igreja falando, ele está lá, no primeiro banco. Está quente. Foi aquecido. Então você só vai sair daqui nessa noite frio, se você quiser. Porque a palavra dele é como uma flecha, é como uma espada flamejante, uma espada de fogo que entra nesse gelo que talvez as pessoas colocaram dentro de você. Talvez as decepções provocaram isso dentro de você. Talvez as desilusões. Eu não sei o que fez você congelar por dentro, mas eu sei do Deus que quer te descongelar, te livrar da hipotermia, te livrar da morte espiritual e te trazer vida de verdade. Coloque-se de pé. E você que está assistindo essa mensagem agora, talvez você esteja vivendo um deserto quente. Talvez Deus te colocou nesse deserto, Ele está te humilhando, mas Ele está te conduzindo, Ele está te mostrando como você deve reagir, como você deve agir. Ele está sondando as intenções do seu coração, Ele quer ver se você realmente vai andar no caminho dEle. Essa palavra então é de esperança para você. E de esperança para nós também, que de uma forma ou de outra levamos o deserto para dentro de nós. Fecha seus olhos agora. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer a memória. Lembre-se agora. Aquilo que me dá esperança. Vem, Espírito Santo, nos lembrar. Quero trazer a memória. Aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a Deus de amor. Você pertence ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Descansa nele. Eu espero em ti. Eu te adoro. Deus de amor. Como é bom poder pertencer a Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti, Jesus. Eu te adoro, Deus de amor. Presta atenção nisso. Posso me alegrar Nele você pode. com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo.
nunca vai falhar. Coloca a mão no seu coração agora. Descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro. Deus amor. Eu descanso em ti. Deus de amor. O senhor sabe quem está inventando um deserto aqui. Muitos estão no deserto porque estão sendo aprimorados pelo Senhor. E essa é uma palavra que nos dá esperança. Seja o administrador, Pai. Administra as nossas emoções. Administra os nossos relacionamentos, as nossas reações, os nossos temperamentos. Administra, Senhor, ó Deus querido, todas as áreas da nossa vida. Nessa noite nós entendemos, Pai, que deserto é um momento em que nós deixamos o Senhor trabalhar. É um momento que nós nos rendemos e deixamos o Senhor nos conduzir. Nos perdoe, Senhor, por insistir em querer administrar o que só o Senhor pode. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes achar que nós temos o caminho, quando na verdade o Senhor é o caminho. Porque apesar das dificuldades, apesar, Senhor, ó Deus querido, das limitações, o Senhor tem regido. E aos poucos, o cântico de reclamação se transforma em um cântico de adoração. Até pouco tempo nós estávamos reclamando, hoje nós já entendemos, e então, uma vez que entendemos, nós adoramos a Ti mesmo no deserto. Porque valorizamos o pouco, porque o Senhor nos faz humildes. Quantas vezes fomos soberbos, quantas vezes não valorizamos pessoas, não valorizamos o que tínhamos e precisamos ir para o deserto para entender. E entender que não precisamos ficar magoados, tristes, decepcionados, porque os amigos se evaporaram, porque o dinheiro tem evaporado, porque as condições se evaporam, tudo se evapora, porque deserto é lugar de evaporação. Nos perdoe, Senhor, porque tanta coisa que já era para ter perdido e não perdemos. Mas hoje nós abrimos a porta do nosso coração e pedimos: Deus, entra, tira essa bagunça. Nós queremos perder nessa noite, Senhor, conceitos, preconceitos. Queremos perder nessa noite, Senhor, coisas que dizíamos: não, isso não. Dizer hoje: Senhor, é tudo porque o Senhor quer, seja feita sua vontade, não a minha. Nós queremos confiar em Ti, Jesus. Porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor nunca falhou, o Senhor nunca vai falhar. Nós cantamos essa música agora. Que prossigamos, meu Deus querido, porque o deserto não vai demorar a vida inteira. Nós vamos sair desse deserto. Agora, Deus,
Se colocamos o deserto dentro de nós, tira. Tira, Senhor, a frieza do coração inóspito. Frieza que afastou tanta gente do nosso convívio. Tira. Esquenta de novo, Deus. Faz o nosso coração pegar fogo de amor. Que as pessoas queiram se aproximar de nós para se aquecer do fogo que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Ah, Senhor, movimenta a nossa vida, Senhor. Nós precisamos reagir, porque nem tremer nós estamos tremendo muitas vezes diante das Tuas coisas. Traga à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança. Nos perdoe pela nossa ingratidão, porque esquecemos de quem o Senhor é. Nos esquecemos do que o Senhor já fez. Nos esquecemos, meu Pai querido, do que o Senhor nos prometeu. Envia a Tua palavra como uma flecha agora, Senhor. Derreta o iceberg. Derreta, Senhor, ó Deus, o gelo do nosso coração. Faça a água, Senhor, ó Deus, voltar a correr dentro de nós. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.